Ao longo de Breaking Bad, o Walter White tem umas ideias geniais para escapar de umas situações e resolver alguns problemas que pareciam impossíveis de serem resolvidos. E é isso que a gente vai ver nesse vídeo, todas as vezes que o Walter White teve ideias geniais em Breaking Bad. Bom, meu nome é Vitor Hugo e a primeira ideia genial do Walter White foi desenvolver um gás tóxico para matar o Emílio e o Crazy 8. Bom, depois que o Walt e o Jesse produzem metanfetamina pela primeira vez, eles têm um problema, que é vender. Eles não têm como vender toda aquela metanfetamina. E aí o Jesse surge com a ideia de pegar essa metanfetamina que eles produziram, vender pro Crazy 8 poder revender ela pela cidade. E o Jesse faz isso, ele pega a metanfetamina que o Walt acabou de produzir, leva até a casa do Crazy 8 e mostra aquele produto pro Crazy 8. O Crazy 8 fica maluco, o Crazy 8 gosta muito da metanfetamina do Walt, porque ela tem uma pureza absurda. A metanfetamina do Walt é muito boa, tem uma qualidade, é perfeita pra te deixar doidão, pra te fazer ficar maluco. Tô chapado até agora com essa porcaria aí. Só que nesse momento a relação do Jesse e do Crazy 8 não tava muito boa, porque o Crazy 8 tava meio desconfiado do Jesse, porque ele tava achando que o Jesse tinha entregado o primo dele, o Emílio, pra polícia. Porque lembra naquela primeira operação que a gente acompanha lá em Breaking Bad, onde o Hank leva o Walt pra uma apreensão num laboratório de metanfetamina? Nessa operação, o primo do Crazy 8, o Emílio, foi preso e na cabeça tanto do Crazy 8 quanto do Emílio foi o Jesse que fez essa denúncia, foi o Jesse que denunciou que tinha uma produção de metanfetamina porque o Jesse queria que o Emílio fosse preso pro Jesse substituir o lugar dele. Então nesse momento a relação do Jesse com o Crazy 8 com o Emílio não tá nada boa, até porque como o Emílio é primo do Crazy 8, eles estão meio que ali desconfiando do Jesse. E nesse momento vale a pena mencionar também que o Emílio já tinha sido solto, ele foi preso naquela operação, mas ele pagou fiança e tava solto. Mas tá, o Jesse levou a metanfetamina pro Crazy 8 e por mais que o Crazy 8 tava desconfiando do Jesse, ele percebeu uma puta oportunidade, porque aquela metanfetamina era muito boa. Então o Crazy 8 sabia que não tinha sido o Jesse que tinha produzido aquela metanfetamina, porque ela era muito boa, ela era muito forte, ela tinha uma qualidade, uma pureza absurda. Então o Crazy 8 pede pro Jesse levar ele até a pessoa que produziu aquela metanfetamina, porque o Crazy 8 queria conhecer aquele cozinheiro, aquele cara que fez aquela metanfetamina top que deixa doidão. E aí o Jesse leva o Crazy 8 e o Emílio até o deserto, até aquele local que o Walt tava. Só que assim que eles chegam lá, o Emílio já reconhece o rosto do Walter White, porque o Walter White tava naquela operação que o Emílio foi preso. Então eles acham que aquilo tudo é uma emboscada e o Crazy 8 e o Emílio estão dispostos a matar o Walt e o Jesse. Só que aí, antes do Crazy 8 matar eles, o Walt diz o seguinte: cara, se você me matar, você nunca vai saber a receita de metanfetamina. Vamos fazer um acordo. Eu te ensino toda a minha receita, eu te ensino a produzir uma metanfetamina top e você me deixa viver. E o Crazy 8 concorda, então eles entram pra dentro do trailer pro Walt ensinar a receita. Então vai pra dentro do trailer o Walt, o Emílio e o Crazy 8. E aí o Walt tá lá cozinhando a metanfetamina, misturando todos os produtos e ele percebe que não tem escapatória. Mesmo ele ensinando a receita de metanfetamina, o Crazy 8 vai matar ele. Então o Walt tem uma ideia genial. Só que a ideia genial do Walt aqui é a seguinte: ao invés dele utilizar todos aqueles produtos químicos para produzir metanfetamina, ele foi lá, misturou várias paradas e desenvolveu um gás tóxico. Um gás super tóxico, na verdade. Então quando ele fez a mistura ali, gerou toda uma explosão tóxica, ele conseguiu fugir e trancou o Crazy 8 e o Emílio dentro do trailer. E essa ideia aqui do Walt foi genial, porque ele não tinha escapatória, os caras iam matar ele. Então, como os caras estavam achando que ele estava produzindo metanfetamina, ele foi produzindo ali um gás tóxico, misturou tudo, conseguiu fugir e deixou os caras pra morrer. E por mais que o Walt não tenha conseguido matar o Emílio e o Crazy 8, ele só matou o Emílio, mas mesmo assim ele conseguiu fugir, ele conseguiu escapar daquela situação que parecia inescapável. Aquela situação parecia impossível do Walt fugir, mas ele foi genial, usou seus conhecimentos químicos e gerou um gás tóxico e ó, escapuliu dali correndo. E outro momento onde o Walter White teve uma ideia genial é quando ele decide remontar o prato do Crazy 8. É o seguinte, depois que o Walt fez todas aquelas misturas no trailer, desenvolveu aquele gás tóxico, o Emílio morreu, mas o Crazy 8 ficou vivo. Então o Walt e o Jesse decidem levar o Crazy 8 pro porão da casa do Jesse. E como nem o Jesse nem o Walt tem coragem de matar o Crazy 8, o Walt começa a buscar motivos para deixar o Crazy 8 vivo. Então o Walt vai até lá no porão, começa a bater papo com o Crazy 8, começa
começa a conversar com o Crazy 8, começa a querer saber mais da vida do Crazy 8, e o Alt pergunta, pô, cara, se eu te deixar embora, você vai aceitar numa boa? Crazy 8, se eu te deixar embora, você vai fazer alguma parada? O Crazy 8 até que fala, o Alt, pode ficar tranquilo, se você me deixar embora, eu não vou fazer nada, ó, você pode ter matado meu primo, você pode ter me envenenado, mas pode ficar tranquilo que eu vou embora e não vou fazer nada com você. E como o Alt não tem coragem de matar o Crazy 8, o Alt tá decidido a deixar o Crazy 8 embora, a libertar o Crazy 8 e acabou, e desistir da vida do crime. Só que aí, enquanto o Alt tava levando comida pro Crazy 8 lá no porão, em cima de um prato, o Alt acaba desmaiando e ficando desacordado. E quando o Alt acorda, ele olha assim ao redor dele, tá tudo tranquilo, tá tudo normal, e o Alt decide que realmente vai deixar o Crazy 8 embora. E aí, antes do Alt subir pra pegar a chave pra soltar o Crazy 8, ele vai ali e pega todos os caquinhos daquele prato que ele quebrou quando desmaiou. Então, enquanto o Alt está procurando a chave pra soltar o Crazy 8, ele percebe o seguinte, cara, o Crazy 8 pode ter pegado um caco afiado daquele prato e só tá esperando o momento certo pra me matar. Então o Alt vai lá, pega todos aqueles caquinhos do prato que ele tinha jogado no lixo, remonta tudo e realmente percebe que tava faltando um pedaço. E cara, essa ideia do Alt ter parado, ter desconfiado do Crazy 8 e remontado ali o quebra-cabeça dos pratos foi genial, cara. Se não fosse isso, o Alt teria morrido lá na primeira temporada. E cara, ele decide que não tem mais o que fazer e o Alt percebe que o Crazy 8 estava mentindo, só tava esperando a oportunidade certa pra matar ele e o Alt vai lá e mata o Crazy 8, mas isso não é papo pra esse vídeo. E outro momento onde o Alt teve uma ideia genial foi quando ele levou mercúrio fulminado pro laboratório do Tuco. Bom, o Alt e o Jesse sempre tiveram um problema que era vender a metanfetamina, então toda a parte de produção, cozinhar a metanfetamina era tranquila. A parte mais difícil e mais complicada para eles era vender, revender, distribuir a metanfetamina e botar dinheiro no bolso. E bom, como aquele acordo comercial com o Crazy 8 não deu certo, a ideia do Crazy 8 revender a metanfetamina não deu certo, o Jesse tem a ideia de levar a metanfetamina para outro cara revender, e esse outro cara é o Tuco. Então o Jesse vai lá, pega a metanfetamina dele, leva até o escritório do Tuco, ele propõe todo o acordo, ele explica toda a situação, ele explica o seguinte, ó, eu vou trazer metanfetamina para você, você vai revender, essa metanfetamina é boa, você vai ganhar muito dinheiro, só que aqui tem o problema que é o Tuco. O Tuco é um cara maluco, o Tuco é um cara surtado, então ele enche o Jesse de porrada, rouba a metanfetamina dele e diz que não vai dar grana. E o Tuco bate tanto no Jesse que o Jesse fica todo desfigurado e vai até pro hospital, mas pô, aqui tem um problema, o Tuco roubou a metanfetamina deles e o Alt não aceita isso, porque bater no Jesse, até que o Alt aceita numa boa, mas pô, roubar a metanfetamina deles, o Alt não aceita de forma nenhuma. Então o Alt toma uma decisão maluca que é voltar lá no escritório do Tuco e levar mais metanfetamina pra ele e falar, cara, você tem duas opções, ou você devolve minha droga ou você dá o meu dinheiro, você não vai roubar minha droga e isso eu não vou aceitar de forma nenhuma. E cara, essa decisão do Alt é loucura, porque o Tuco é maluco, velho, o Tuco é louco, o Tuco é um personagem muito bom, é um personagem muito engraçado, mas o cara é maluco, ele passa a sensação de que, pô, ele vai estar tomando café com você aqui numa boa, do nada ele vai puxar a faca e vai enfiar na sua barriga. O Tuco é esse tipo de cara, o Tuco é realmente maluco. Cara, todas as interações com o Tuco em Breaking Bad são muito engraçadas e você fica assim apreensivo, com medo do Tuco tá comendo um pão com manteiga e pegar a faca e te enfiar a faca na sua barriga. Eu roubei sua droga, depois desci o cacete no seu parceiro e você vem aqui e me traz mais cristal? Mas o Alt não se intimidou com o Tuco, ele voltou lá no escritório dele pra cobrar e pior, o Alt ainda levou uma bolsa assim cheia de metanfetamina e fala, Tuco, resolve sua vida, ou você dá meu dinheiro ou você devolve minha droga. Eu quero meu dinheiro. E o Tuco diz que não vai devolver e o Tuco ainda fala assim, cara, você é maluco, cara, você é doido porque eu bati no seu parceiro, eu roubei a sua droga e você teve coragem de voltar aqui pra me cobrar, cara, você realmente deve ser louco. Só que nesse momento o Alt mostra pra ele que aquela bolsa que ele levou cheia de metanfetamina não era metanfetamina, ele pega ali uma pedrinha e joga no chão, gerando toda ali uma explosão. Isto não é cristal. Puta que pariu, eu falei, que desgrama de uma bomba do capeta é essa que tô sortando aqui na cidade?
Então aquela bolsa que o Walter White levou pro escritório do Tuco, cheia de metanfetamina, não era metanfetamina, mas sim mercúrio fulminado. Então essa ideia aqui do Walt foi genial, porque ele entraria ali numa boa sem ninguém desconfiar, porque não tinha como o Walt entrar ali com uma arma, botar a arma na cabeça do Tuco e falar: Tuco, devolve minha droga ou dá meu dinheiro. Não tinha a menor hipótese do Walt fazer isso, até porque o Tuco era um cara cheio de segurança armado, o Tuco tava cheio de cara ali armado em volta, então não tinha como o Walt entrar ali com uma arma. Só que entrar com um saco cheio de metanfetamina não geraria desconfiança, ninguém desconfiaria de que aquilo ali era perigoso. Então o Walt entrou lá com a bolsa de metanfetamina, que não era metanfetamina, e como o Walt era um cara inteligente, um cara entendido de química, ele desenvolveu ali o mercúrio fulminado, que é uma parada explosiva, é uma parada que explode, que se parece muito com metanfetamina, pra ele poder entrar lá no escritório do Tuco sem gerar desconfiança. Então o Walt foi genial, cara. Toda essa ideia de saber que ele jamais ia entrar... E aqui o Walt foi genial, porque ele entendeu que ele jamais conseguiria entrar ali com uma arma, ele sabia que se ele entrasse ali com metanfetamina, ninguém ia desconfiar, e ele teve a ideia de desenvolver o mercúrio fulminado, que é uma parada perigosa, explosiva e que parece muito com metanfetamina, mas que não levanta suspeita, cara. O Walter White é um cara genial. E outro momento onde o Walter White teve uma ideia genial foi quando ele desenvolveu a ricina para envenenar o Tuco. Mas antes de eu falar sobre isso, eu vou te pedir para você se inscrever aqui no canal para você acompanhar todo o conteúdo de Breaking Bad que eu trago aqui. É o seguinte, depois que o Walt explodiu todo o escritório do Tuco, ameaçou ele, cara, eles fecharam um acordo comercial e toda semana o Walt levava droga pro Tuco. Só que aí, tanto o Walt quanto o Jesse começaram a perceber aquilo que eu já tinha percebido, que o Tuco é maluco, que a qualquer momento o Tuco pode pegar a faca de manteiga e enfiar na sua barriga. Então o Walt e o Jesse sabem que a qualquer momento o Tuco vai fazer uma cagada, ou o Tuco vai cismar com alguma parada e vai querer matar eles. Então o Tuco é uma granada que tá prestes a explodir a qualquer momento. Pô, e o Walt e o Jesse estão realmente sem escapatória, porque eles sabem que eles não podem chegar pro Tuco e falar assim: Tuco, a gente vai parar de produzir metanfetamina, ou Tuco, a gente vai parar de fazer metanfetamina pra você vender, porque eles sabiam que no primeiro momento que eles falassem isso, o Tuco ia matar eles ali na mesma hora, porque o Tuco é maluco, o Tuco ele come o pão, passa manteiga no pão já doido pra te dar uma facada. Vai, faca! Pronto. Então o Walt e o Jesse, sabendo que em algum momento vai dar merda, eles decidem que eles precisam matar o Tuco. Só que, pô, matar o Tuco é uma tarefa praticamente impossível, porque não tem como chegar perto do Tuco com uma arma pra dar um tiro nele, porque ele tá sempre armado, ele tá sempre com os caras armados ao redor dele, então é praticamente impossível, não tem como o Walt e o Jesse chegarem ali pra matar o Tuco. Só que aí nesse momento o Walt tem uma ideia genial, que é extrair a resina da semente de mamona. E essa resina é uma parada extremamente venenosa, só que melhor, é uma parada que demora pra matar. Então, na ideia deles, eles vão envenenar o Tuco, vai demorar uns 3, 4 dias pro Tuco morrer, e o Tuco jamais vai imaginar que ele foi envenenado. Então, o Walt e o Jesse envenenam o Tuco hoje, eles somem, eles se escondem, daqui a 3 dias o Tuco vai morrer sem nem desconfiar. E o Walt também diz que a resina da mamona é difícil até de ser identificada numa autópsia, ou seja, nunca iam desconfiar que o Tuco tinha sido envenenado, os caras realmente iam achar que o Tuco foi ficando doente e morreu do nada por causas naturais. Então, se o Walt e o Jesse conseguissem envenenar o Tuco, cara, ninguém desconfiaria deles. Demoraria uns dias pro Tuco morrer e nesses dias o Walt e o Jesse poderiam sumir. Já não levantaria desconfiança, o Tuco jamais saberia, ninguém jamais saberia que ele tinha sido envenenado, todo mundo ia achar que ele morreu por causas naturais. Só que toda essa parte teórica de ser envenenado, morrer, ninguém desconfiar é simples, a parte complicada é conseguir envenenar o Tuco, é colocar essa substância no corpo do Tuco. Então o Walt tem a ideia genial que é colocar aquela resina da mamona na metanfetamina, então o Tuco ia cheirar a metanfetamina, já ia ser envenenado e, cara, ia gerar zero desconfiança. E o Walt teve essa ideia de colocar a resina da mamona junto com a metanfetamina, porque todas as vezes que o Walt e o Jesse levavam metanfetamina pro Tuco revender, o Tuco abria ali e cheirava todas as vezes, era meio que um ritual. O Walt levava metanfetamina pro Tuco, antes de tudo, o Tuco abria, cheirava e via se estava boa, então é uma ideia perfeita. Só que, pô, na prática não funcionou, até porque o Tuco não pegou e cheirou aquela metanfetamina. Na verdade, isso é culpa do Jesse, porque o Tuco tava pronto ali pra cheirar a metanfetamina e ele vê que ela tava numa cor estranha. E aí o Jesse diz: não, é que a gente botou um ingrediente diferente, a gente colocou uma mistura diferente pra deixar a gente doidão. Aí o Tuco pergunta: o que
vocês botaram aí? Aí o Jesse fala, a gente botou pimenta. Aí o Tuco fala, pô, eu odeio pimenta. E, cara, ia dar tudo certo. Se fosse pelas ideias geniais do Walt, ia dar tudo certo. Mas, pô, o Jesse foi lá e estragou tudo falando que tinha pimenta e o Tuco odeia pimenta. E outro momento onde o Walt tem uma ideia genial é quando ele aparece pelado no mercado. Bom, depois que o Tuco faz um monte de cagada lá, ele fica com medo do Walt e do Jesse denunciarem ele pra polícia. A decisão mais lógica seria o Tuco matar o Walt e Jesse, só que como eles produziam uma metanfetamina boa, pura, de qualidade, o Tuco não pode matar eles, o Tuco não pode jogar fora esse grande potencial, esse grande cozinheiro que produz uma metanfetamina pura. Então o Tuco decide sequestrar o Walt e o Jesse e o objetivo do Tuco é levar eles pro México e lá eles começarem uma nova vida, começar a vender essas substâncias de extrema qualidade e ganhar muito dinheiro no México. E aí o Tuco vai lá, sequestra o Walt e o Jesse, leva eles pra uma casa lá isolada no meio do nada. E nesse momento que o Tuco sequestrou o Walt e o Jesse, a Skyler percebe, cadê meu marido? A Skyler percebe, o Walt sumiu. Então todo mundo começa a procurar o Walt, até porque ninguém sabe que nesse momento o Walt tem envolvimento com crime, tem envolvimento com tráfico, ninguém sabe que o Walter White produz metanfetamina. Então a Skyler fica desesperada em querer saber onde o Walt tá. Todo mundo começa a procurar ele. Skyler, Walt Jr., Hank, Marie, todo mundo quer saber aonde o Walt foi, porque o Walt desapareceu do nada. Só que aí o Walt e o Jesse conseguem bater no Tuco, eles escapam, o Hank chega naquele lugar lá, dá um tiro no Tuco, e nesse momento o Walt sai fugindo, sai correndo, porque o Hank não pode ver eles. Então depois que o Walt e Jesse escapam do Tuco, eles estão livres. Só que tem um problema. Como que o Walt vai explicar pra sua família, como que o Walt vai explicar aonde ele teve nesses dias que ele ficou desaparecido? Então o Walt tem uma ideia genial, que é arrancar a roupa, aparecer peladão no mercado e dizer que ele teve um surto psicológico, que ele, nesses dias que ele ficou desaparecido, ele saiu andando, ele não lembra de nada que aconteceu. Essa ideia do Walt aparecer pelado no mercado e dizer que teve um surto psicológico foi genial, porque nesse momento ele estava passando por uns problemas, ele tinha acabado de descobrir que tem câncer, ou seja, quando ele disse que saiu andando, que teve um surto psicótico, que esqueceu completamente de tudo, ninguém desconfiou, porque é condizente com ele. Cara, o Walt estava passando por uns problemas, descobriu que tem câncer, encontraram um cara pelado. E, pô, aparecer pelado, andar pelado em público é coisa de quem não bate bem, cara. Qualquer pessoa boa da cabeça não anda pelada na rua. E, cara, quando viram o Walt pelado, quando a galera ficou sabendo que o Walt tinha aparecido pelado no mercado, ninguém desconfiou. Porque andar pelado, sair pelado na rua é coisa de doido, é coisa de maluco. Qualquer pessoa, cara, que sair pelado na rua e falar que tá louco, todo mundo vai acreditar, cara. Qualquer pessoa acredita que o peladão na rua tá doido. Ninguém desconfia. Então, essa ideia do Walt de aparecer pelado no mercado, dizer que teve um surto psicótico, que não lembra de nada, pra poder explicar todos esses dias que ele ficou desaparecido, foi genial, e o cara teve sangue frio de aparecer ali com a rolona peladão ali no meio do mercado, cara. Isso é coisa de louco. Qualquer cara que anda pelado na rua não tá bem das faculdades mentais. E outro momento onde o Walt tem uma ideia genial é quando ele desenvolve uma bateria improvisada. Quando o Walt começa a achar que o câncer dele tá piorando, ele vai lá e chama o Jesse pra eles cozinharem metanfetamina por 4 dias seguidos. E a ideia do Walt seria que nesses 4 dias eles produziriam muita metanfetamina e aí ele morreria. Então, na cabeça do Walt, essa cozinhada de metanfetamina de 4 dias seria a última cozinhada deles, porque na cabeça dele o câncer dele só tava piorando e ele ia morrer. Mas o Walt só tava achando que ele ia morrer, tá? Porque a gente descobre que ele não tava pra morrer nada. O que ele achou que era o câncer se espalhando, quando ele viu lá um exame que o médico fez, era só uma gripezinha, era só uma infecçãozinha boba lá, não era nada grave, não era nada perigoso. Ufa. Mas o Walt só descobre isso depois de ter cozinhado a metanfetamina. Mas então vamos voltar para aqueles 4 dias que o Walt vai ficar fora cozinhando. Então ele vai lá, mente pra Skyler, inventa umas histórias pra Skyler, combina com o Jesse, e o Jesse vai lá, pega ele, e eles vão lá pro meio do nada, vão pro meio do deserto cozinhar. E é engraçado ficar falando cozinhar, porque parece que eles foram cozinhar, sei lá, fazer um bolo, fazer um frango, mas não. Cozinhar é metanfetamina. Cozinhar é coisa criminosa em Breaking Bad. Alô, Polícia Federal! E essa ideia do Walt de ficar produzindo metanfetamina durante 4 dias, de ficar produzindo metanfetamina ali 24 horas por dia durante 4 dias, funciona perfeitamente bem, dá muito certo, e eles produzem muitas
substâncias, eles produzem muita metanfetamina e na teoria agora o Walt pode morrer em paz porque ele vai deixar bastante dinheiro para a família dele. Só que o problema começa a aparecer aqui, porque durante esses 4 dias que eles ficaram cozinhando, o Jesse deixou a chave na ignição do trailer, consequentemente a bateria do trailer descarregou. Então agora praticamente não tem escapatória, porque eles estão no meio do nada, com o trailer sem bateria, não tem como eles irem embora, e cara, o Jesse ainda faz a burrice de jogar toda a água que eles tinham ali fora, então praticamente escapuliu. E cara, dá pra perceber que pra cada 10 ideias geniais que o Walt tem, o Jesse tem 10 ideias muito burras que ferram eles. Pô, a primeira foi deixar a chave na ignição e a segunda foi jogar toda a água fora pra apagar um incêndio besta ali. Então agora, nesse momento que eles estão isolados no meio do deserto, sem poder ligar o trailer pra ir embora e sem água pra beber, o Walt meio que começa a aceitar a morte, começa com uns papinhos depressivos, o Walt fica deitado ali, cara, ele meio que aceitou que ele vai morrer ali junto com o Jesse. Só que aí o Jesse não aceita morrer, ele não concorda que o Walt tá aceitando a morte e começa a falar: pô, Sr. White, tem uma ideia, você é esperto, você é inteligente, desenvolve alguma parada pra gente sair daqui, Sr. White, faz um robô. Sr. White, faz uma bateria. E nesse momento, o Walt percebe, pô, dá pra fazer uma bateria improvisada pra gente ligar o trailer e meter o pé. E aí o Walt usa todo o seu conhecimento de química, junta várias paradas ali, consegue desenvolver uma bateria improvisada e eles metem o pé daquele deserto e tudo fica bem. E depois o Walt descobre também que ele não tava pra morrer nada. Aquilo que ele achou que era o câncer matando ele era só uma bobeirinha lá, ele não ia morrer. Outro momento genial do Walt foi quando ele conseguiu afastar o Hank do trailer. Quando o Hank começa a desconfiar e a investigar o Jesse, cara, ele acaba descobrindo que o possível lugar que o Jesse usa pra cozinhar, usa pra produzir metanfetamina é um trailer. Então nesse momento o Hank já sabia, já tinha total certeza que o Jesse estava envolvido na produção da metanfetamina e a única coisa que o Hank precisava fazer é encontrar aonde estava esse trailer, porque quando ele encontrasse o trailer, ele ia ter várias provas e ele ia conseguir prender o Jesse. Então a única tarefa do Hank era encontrar o trailer. Então nesse momento o Walt também percebe que aquele trailer era uma ameaça, que aquele trailer aonde ele produzia metanfetamina várias e várias vezes tinha várias coisas comprometedoras e que se o Hank chegasse no trailer, tanto o Walt quanto o Jesse estariam ferrados, estariam fudidos. Então o Walt toma a decisão de ir destruir o trailer. E nesse momento o trailer tava ali num ferro velho, o trailer só tava ali aguardando o velhinho chegar e destruir ele e quebrar ele. Então o Walt vai até esse ferro velho, o Walt entra ali dentro do trailer pra pegar umas paradas dele que ele não queria que fosse destruída. Então nesse momento onde o Walt tava dentro do trailer pegando as paradas dele, o Jesse também chega lá. E cara, aqui tem um problema que é o seguinte, o carro do Jesse tava com um rastreador, então o Hank conseguiu rastrear e nesse momento o Hank também chega lá no ferro velho. Então ferrou, porque tá tanto o Walt como o Jesse dentro do trailer e o Hank tá ali do lado de fora, então não tem escapatória, não tem como o Walt e o Jesse sair dali e escapar do Hank. O Hank só precisa abrir aquele trailer e vai pegar os dois ali dentro, vai estar cheio de prova, os dois estão lascados. E o Hank já sabia que tinha provas concretas no trailer de que o Jesse produzia metanfetamina ali. Cara, a única tarefa do Hank era encontrar o trailer e graças ao rastreador no carro do Jesse, o Hank encontrou o trailer e nesse momento ele tá tentando abrir a porta do trailer e pior, o Jesse e o Walt estão ali dentro aguardando porque a qualquer momento vai dar merda, eles vão se ferrar, cara. Os dois estão realmente sem escapatória. Então nesse momento que o Hank tá tentando abrir a porta, o dono do ferro velho chega ali e fala: ó, cara, você não pode abrir isso não, porque esse carro não é um carro, se ele tá estacionado, ele é uma residência. Então você não pode abrir ele se você não tiver um mandato. Você só poderia abrir se ele estivesse andando na rodovia, porque ele ia ser um carro. Como ele está estacionado, ele é uma residência, você só pode entrar aí se você tiver um mandato. E nesse momento, dentro do trailer, o Walt começa a falar pro Jesse falar umas paradas pro Hank. Então o Walt fala pro Jesse falar que ele não pode entrar porque ele é uma residência. O Walt começa a falar pro Jesse falar pro Hank que ele não pode invadir ele porque ele não tem um mandato. E a ideia do Walt era a seguinte, que o Hank saísse dali pra buscar o mandato e nesse momento o Walt e o Jesse sairiam fora do trailer e o cara do ferro velho poderia destruir. Só que não dá nada certo. Porque o Hank concorda
concorda, o Hank diz, realmente eu preciso de um mandato, mas eu não vou sair daqui. Eu vou ligar pro meu parceiro vai trazer um mandato e eu vou poder abrir o trailer. Então o Hank fica ali, ó, de longe, só olhando o trailer, sem dar chance pro Walt e pro Jesse escapar. O Hank só fica ali assistindo, ele não tira os olhos do trailer em momento algum, jogando assim totalmente no lixo a ideia do Walt de que o Hank sairia dali pra buscar o mandato e nesse momento eles fugiriam e destruiriam o trailer. E aí nesse momento o Walt tem outra ideia genial, que é ligar pro Sol ligar pro telefone do Hank e falar pro Hank que a esposa dele tinha sofrido um acidente. E sim, o Sol coloca a secretária dele pra ligar pro telefone do Hank, fala que a Marie, esposa do Hank, sofreu um acidente. O Hank larga tudo aquilo ali, deixa o trailer pra trás, cai fora e vai até o hospital aonde a esposa dele, na teoria, sofreu um acidente, dando assim a oportunidade perfeita pro Walt e pro Jesse fugirem do trailer e eles poderem destruir e, cara, dá totalmente certo. Essa ideia que o Walt teve de ligar pro Hank, falar que a Marie sofreu um acidente, cara, funciona bem demais e eles conseguem escapar e destruir o trailer. E, cara, que ideia genial. Eu lembro que, cara, quando eu assisti isso pela primeira vez, parecia que fudeu, não tinha escapatória, não tinha motivo algum pro Hank sair dali de perto do trailer, não tinha motivo nenhum aparente pro Hank tirar os olhos do trailer, não teria como eles escaparem, mas o Walt teve essa ideia genial e eles conseguiram escapar, destruíram o trailer, que é um momento triste de Breaking Bad. Pô, ver aquele trailer que a gente acompanha desde a primeira temporada, ele era praticamente um personagem, dá uma dor aqui no coração de ver o trailer sendo destruído, mas pô, precisava, ou destruíam o trailer ou o Hank descobria todas as provas e eles estavam, ó, ferradinho. E outra ideia genial do Walter White é de usar o Hector pra matar o Gus. Lá na quarta temporada, o Walt percebeu que não tinha escapatória, ele precisava matar o Gus, porque a qualquer momento o Gus ia matar ele, só que ele não tinha oportunidade. O Gus também era esperto e o Gus não deixava o Walt chegar perto dele, porque o Gus sabia que se o Walt chegasse perto dele, o Walt ia dar um tiro, ia explodir, ia fazer alguma parada pra matar ele. Então, o Gus não chega perto do Walt de forma nenhuma. Mas você já ouviu aquela frase, o inimigo do meu inimigo é meu amigo? Cara, o Gus tinha um ódio mortal do Hector Salamanca e o Gus estava decidido que ia matar o Hector Salamanca e o Walt descobriu isso. Então, nesse momento, o Walt vê que isso é a oportunidade perfeita. O Walt vai ter a oportunidade perfeita para poder matar o Gus. Então, o Walt vai lá, conversa com o Hector Salamanca, explica toda a situação, que não tem escapatória, que o Gus vai matar ele. Só que o Walt oferece a oportunidade de o Hector poder morrer e matar o Gus e o Hector aceita. Então o Walt vai lá, coloca uma bomba na cadeira do Hector e essa bomba é ativada através daquele sininho que o Hector ficava apertando. Então, quando o Gus vai matar o Hector, cara, o Gus já tá ali no jeito, com a seringa ali no jeito, pronto pra aplicar no Hector. E aquela seringa tinha uma parada que ia matar ele. Eu não sei se era veneno, eu não sei o que era, mas o Gus já tava ali no jeito, pronto pra aplicar a seringa no Hector Salamanca e o Hector começa a apertar aquela paradinha da cadeira dele, começa a apertar e nesse momento ele ativa aquela bomba e consegue matar o Gus. Óbvio, o Hector Salamanca também se explode, mas ele se explode feliz, porque anteriormente só ele que ia morrer com o veneno do Gus, mas aí ele conseguiu se explodir e também matar o Gus, que era um cara que ele odiava, e essa ideia aqui do Walt foi genial, porque o Walt ia matar o Gus de alguma forma, ele só precisava da oportunidade perfeita, e como o Walt sabia que o Gus ia até lá, no lugar que o Hector tava pra matar ele, cara, essa ideia do Walt foi genial. O Walt conseguiu matar o Gus de uma forma genial, essa ideia que ninguém tava esperando, cara. É inesperado demais, qualquer pessoa que assiste Breaking Bad sequer imagina que naquela cena lá que o Gus começa a apertar, tinha uma bomba ali. Isso é inesperado, ninguém imaginava que o Walt ia ter essa ideia pra conseguir matar o Gus. E outra ideia genial do Walt é de utilizar laboratórios móveis. Bom, depois que o Walt mata o Gus, todo o laboratório e toda a operação do Gus é descoberta. Então o Walt não tem mais um laboratório para cozinhar, porque a polícia descobre o laboratório do Gus, e o Walt também não tem mais o trailer para cozinhar, porque eles destruíram o trailer. Mas eles precisam continuar produzindo metanfetamina, porque no momento não tem ninguém produzindo metanfetamina, o mercado tá totalmente livre para eles, ou seja, eles vão ter uma oportunidade gigantesca de ganhar muita grana, porque não vai ter competidor, só vai ter eles produzindo metanfetamina. Então eles precisam voltar a produzir, só que eles têm um problema, eles não têm um
local para produzir metanfetamina. Então aqui o Walt tem uma ideia genial, que é utilizar casas que estão sendo detetizadas como laboratórios móveis para produzir metanfetamina. E essa ideia do Walt de produzir metanfetamina nessas casas é genial, porque não levanta suspeita. E lá fora é muito comum, lá na gringa é muito comum eles fecharem a casa por um final de semana e os caras botarem veneno na casa toda para matar barata, formiga, cupim. Lá fora isso é muito comum. Aqui no Brasil acho que isso nem existe, mas lá fora essa parada de detetização é muito comum. Então eles vão lá, isolam a casa e chapam de veneno. E a ideia do Walt é, enquanto os caras estão detetizando a casa, eles armam ali um laboratório e produzem metanfetamina, e isso é perfeito, porque quando eles produzem metanfetamina, sai um cheirinho meio estranho, sai um cheiro que pode chamar a atenção da galera. Só que esse cheiro da metanfetamina vai se misturar ao cheiro dos produtos que a galera usa para detetizar a casa e a galera nem vai desconfiar. Então, cara, essa ideia aqui é genial. Então o Sol consegue fazer a ligação entre o Walter White e entre os caras que detetizam casa, que são os caras meio criminosos. Nesse momento, inclusive, a gente conhece o Todd, que é o diabo de Breaking Bad, um dos caras mais desgraçados. Mas o Sol faz essa conexão desses caras que detetizam a casa e do Walt, explica toda a situação que eles vão detetizar. O Walt vai ter um laboratório ali, vai produzir metanfetamina e pô, jamais qualquer pessoa na vizinhança não vai desconfiar, porque esses produtos que a galera usa pra detetizar tem um cheirinho meio ruim mesmo, então vai se misturar ali ao cheiro de metanfetamina e acabou, eles estão tranquilos. Essa ideia que o Walt teve de utilizar laboratórios móveis, de utilizarem as casas que estão sendo detetizadas para produzir metanfetamina é genial, cara. É uma ideia muito boa, é uma ideia, cara, funcionou demais, funcionou perfeitamente bem, ninguém descobriu, ninguém desconfiou e, cara, o cheirinho ruim ali, que poderia ser o único problema, vai se misturar ao cheiro da detetização e, cara, tranquilidade, é só produzir metanfetamina e ganhar grana. E outra ideia genial do Walt é matar a gangue do Tio Jack com uma metralhadora automática. No final de Breaking Bad, o Walt precisava matar toda a galera do Tio Jack, só que ele não sabia como, porque não tinha como ele chegar ali num lugar pra matar todo mundo com uma arma, porque eram muitas pessoas e jamais os caras deixariam o Walt entrar num lugar armado, então era praticamente impossível pro Walt matar aquela galera. Então o Walt tem uma ideia genial de desenvolver um mecanismo automático no porta-malas do carro, aonde ele colocou ali uma metralhadora automática e com simples apertar de um botão ele abriria o porta-malas do carro e a arma começaria a disparar, matando todo mundo. E, cara, essa ideia funcionou perfeitamente. A ideia do Walt aqui foi genial, porque não tinha como ele entrar armado ali, e mesmo se ele entrasse armado no local que a galera do Tio Jack ficava, cara, não tinha como, porque eram umas 8, 10 pessoas, então se ele matasse um, ele ia tomar tiro, era praticamente impossível. Só que ele teve essa ideia, ele conseguiu entrar lá com o mecanismo, ele conseguiu ativar esse mecanismo, abrir o porta-mala à distância e matar todo mundo, cara, de uma forma genial. Essa ideia do Walt aqui foi genial, foi fenomenal, cara. Que ideia genial. E antes que vocês me xinguem aqui nos comentários, tem duas ideias geniais em Breaking Bad que eu também achava que era do Walt, só que não, as ideias eram do Jesse. A primeira dessas ideias é utilizar um imã para destruir todas as provas que tinham no notebook do Gus. Sim, essa ideia foi do Jesse, essa ideia não foi do Walt. E também a ideia de roubar a metilamina do trem que estava transportando e substituir por água. Essa ideia também não foi do Walt, essa ideia foi do Jesse. Então não me xinguem, não falem que eu esqueci, porque eu não esqueci, só que essas ideias foram do Jesse. E eu tô mencionando aqui porque eu acho que não tem material, não tem conteúdo suficiente para eu gravar um vídeo somente sobre as ideias geniais do Jesse. O Jesse não tem muita ideia genial, não. Foi definitivamente ao longo de Breaking Bad a gente percebe que o Walt tinha uma cabeça inteligente. O Walt pensava em soluções para uns problemas que pareciam não ter soluções. Cara, definitivamente o Walt era um cara genial. Triste que ele usou essa genialidade dele para maldade, para cometer crime, mas a gente não pode falar que o cara é burro, que o cara não é inteligente. E bom, se você assistiu até aqui, a única coisa que eu te peço é para você curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal, que eu vou ficar muito feliz. Você vai me alegrar muito se você curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal para acompanhar todo o conteúdo que eu trago aqui toda semana. Então é isso. Valeu, pessoal, um grande abraço e falou!